Olá, João. Olá, Lucila. Olá, Adriana, Kíria. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Kíria. Boa noite, Evelyn. Enfim, boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo atraso no início. Em geral, eu sou muito pontual. Boa noite, Marina. Mas boa noite, Tereza, mas eu tive dificuldade porque essa live, eu fiz ela hoje, né, eu a fiz no final da tarde e eu corri. Bem, vamos à live, né? O caso Jocas. E Joca com o S maiúsculo, né? Quais vidas importam? Bem, gostaria de estar aqui hoje para falar sobre a diversidade dos tons de verde do mar, das fases da lua, sobre os encantos das noites estreladas, enfim, para falar sobre temas que aumentam nossa potência de existir, aumentam nossa força, aumentam nossa alegria. Mas, como diz Juan David Naziot, um psicanalista, é preciso aceitar com dor que os limites do corpo são bem mais estreitos que os limites do desejo. Ou, nas palavras de meu queridíssimo Freud, aspas, não admira que, sob pressão de todas essas possibilidades de sofrimento, os homens se tenham acostumado a moderar suas reivindicações de felicidade. Tal como, na verdade, o próprio princípio do prazer, sob a influência do mundo externo, se transformou no mais modesto princípio de realidade. E é exatamente isso, né? Fechem aspas. Isso é Freud e o Nazi. Nós, segundo Freud, nos sentimos felizes quando simplesmente não somos infelizes, e isso não é felicidade. E o princípio do prazer se transformou no mais modesto princípio de realidade. Senhores, eu posso desejar aquilo que eu quiser, mas daí ao poder há uma grande diferença. A realidade é uma trama de limites. Ou não. Basta que cada um de nós pense no seu dia. Muitas vezes, nós não fazemos aquilo que nós queremos, nós fazemos aquilo que nós temos que fazer. Muitas vezes, nós não comemos aquilo que nós queremos, nós comemos aquilo que nos é possível comer. Muitas vezes, nós queremos ler um determinado autor, mas nós temos que ler outro, porque nós temos compromissos. Bem, isso é assim. Se é assim, vamos lá, né? O caso Jocas. Por que Jocas e não Joca? Simples. Os senhores irão entender. Pandora. Quem é que não lembra do caso Pandora? Sumiu em 15 de dezembro de 2021 durante uma conexão do voo da Gol em Recife para navegantes no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Após 45 dias desaparecida, a cadela foi encontrada. Terra, 30 de janeiro de 2022. Todas as referências estão ao final do texto. Navio com 16 mil animais. É abandonado no mar após ameaça de ataque do Houthi. A embarcação está à deriva sob condições extremas
de frio na costa da Austrália. Os animais foram abandonados sem possibilidade de fuga ou defesa. 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos. Não tem como resgatar esses animais porque não tem o que fazer com eles. Eles teriam que ficar de quarentena. Então, esses animais ficaram no mar à deriva. 16 mil, 14 mil ovelhas e 2 mil bovinos. Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, 1º de fevereiro de 2004. A pergunta que eu faço é simples. O que vocês acham que aconteceu com esses animais? Terceiro, tragédia no mar. Mais de 100 bovinos perderam a vida a bordo de navio de exportação. Fórum de Proteção Animal, 21 de abril de 2024. Isso aconteceu agora em março. Ele saiu do porto em 16 de março. Esses bovinos, os corpos desses bovinos foram encontrados no mar. Não se sabe se eles foram lançados ao mar antes ou depois de morrer. Primeiro. Segundo, a contaminação que isso pode causar à vida aquática. Esses animais, os corpos desses animais teriam sido lançados ao ar. Como assim? Como assim? Como assim? É uma pergunta. Outra. IBAMA autorizou condomínio de luxo, chamado Condomínio Residencial Aldeia do Vale, a usar armadilha com cabrita viva para capturar onça em Goiânia. Eu vou repetir. IBAMA autorizou condomínio de luxo, o condomínio é chamado Condomínio Residencial Aldeia do Vale, a usar armadilha com cabrita viva para capturar onça em Goiânia. E mais, não foi só essa vez. O IBAMA autorizou esse condomínio a utilizar animais vivos para capturar onça. O IBAMA explicou que o método é respaldado cientificamente. Não. Por favor. O método é respaldado cientificamente. Cadê esse respaldo? Primeiro. Segundo, Potter, um cidadão extremamente importante na bioética, diz, aspas, palavras dele, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável, fechem aspas. Como é que se usa animal vivo para capturar um outro animal? A cabrita, o filhote, é uma cabritinha, ficou num cubículo de pé, sem poder se mexer, ela só podia ficar em pezinha, de frente, sem comida e sem água, a noite inteira. Porque eles estavam esperando que a onça fosse comer a cabrita. O IBAMA. Bem, a área queimada na Amazônia aumentou, preste atenção por gentileza. A área queimada na Amazônia aumentou 410% em fevereiro deste ano, aponta o monitor de fogo. O monitor de fogo é um mapeamento das cicatrizes que esses incêndios causam na floresta. 950 mil hectares, quase 1 milhão de hectares, foram afetados pelo fogo. IPAM Amazônia é um site do governo, IPAM Amazônia. Quem fez a matéria foi Guaraldo, 25 de março.
de 2024. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. Prestem atenção. A área queimada na Amazônia aumentou 410% em fevereiro desse ano, se comparado a fevereiro do ano passado, que também foi recorde. Foram 950 mil hectares. Quantos animais morreram? Quantos répteis, quantos pássaros, quantos mamíferos, enfim, quantos animais morreram? Nós temos que fazer essa matemática. Eu não vou perguntar cadê a Greta. Eu não vou perguntar cadê aquelas pessoas que estavam lutando a nossa queimada na Amazônia. Cadê essas pessoas? Será que elas estavam na Amazônia quando a Amazônia queimou? Ou por que que agora não faz mais parte do discurso delas, da narrativa delas, da causa delas, a luta pela Amazônia? Quantos animais morreram? Os senhores acham que o quê? 1000 pássaros morreram? Ah, de repente uns 500 répteis, como se isso fosse pouco. Uns 1000 mamíferos? É óbvio que não. São 950 mil hectares. Por favor. Por favor. Bem, somado a isso que eu citei, fora, né? Vamos contar aí a farra do boi, as tragédias em zoológicos, canis clandestinos que eles, né, colocam as cadelas para cruzar, essas cadelas vivem em gaiolas pequenas e cruzam em cada cio, e depois, quando não pode mais, desovam na rua. Sabe por que que existem os canis clandestinos? Porque há quem compre. Sabe por que que existe o roubo? Porque há quem compre o produto do roubo. Animais em laboratórios, não importa, ratos, coelhos, cães, não importa. Abatedouros, cães despejados nas rodovias e nas ruas, touradas, cadelas sendo abusadas sexualmente. Não me venham com esse papo que é doença. É sem vergonhice. É falta de vergonha. É falta de vergonha. Rinhas de pitbull e de galos, corridas de cavalos, charretes, a caça, a pesca, o abate de jumentos no Ceará. Enfim, o cão-joca. Então, eu queria que vocês entendessem que o cão-joca... Oi, Débora, seja bem-vinda. O cão-joca, ele representa toda essa crueldade, todo esse crime que vem sendo cometido diariamente e massivamente contra os animais. O cão-joca, ele precisa, né, nesse momento, que nós possamos lutar, que nós possamos brigar. Sabe por quê, senhores? Porque falar, se rebelar, chorar não adianta. Nós temos que fazer a nossa parte. O cão-joca, ele é representado por todas as búfalas de Brotas, exatamente por todos esses cães que vivem na rua diariamente, que são chutados, por cachorros que vivem acorrentados, pelos animais de circo, os elefantes de circo, pelos golfinhos nos Estados Unidos que dançam pelas focas e fazem gracinhas. Você acha que isso acontece como? Todos esses, sem exceção, e milhares de tantos outros animais, são vítimas do descaso com a vida. Ponto. Eu falei descaso com a vida. É mentira? É blá, 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 blá. Dizer que todas as vidas importam é uma mentira. É uma mentira. Sejamos claros. Isso é blá, 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 é mimimi, que todas as vidas importam. Não adianta eu lutar pela vida das minhas cadelas que estão dentro da minha casa. Eu lutar pela vida de uma cadela que, por exemplo, eu resgatei de maus tratos.
Eu tenho que lutar pelas minhas, pelas aquelas que estão próximas, pelas aqueles que estão distantes. Eu nunca conheci o Joca, mas eu não preciso conhecer o Joca para me comover com a história dele. Eu não preciso conhecer o leão, acho que Cécio, que foi morto por caça, para me comover com a história dele. Eu não preciso lidar com esses bovinos, esses 100 bovinos. Eu não preciso lidar com os coelhos de laboratório. São vidas. É isso que nós precisamos entender. São vidas. E se as vidas para a gente não importam, complicado. Bem, então é mentira, é blá blá blá, blá 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 blá, que todas as vidas importam. É mentira. A vida do Joca para a empresa aérea Gol definitivamente não importou. A Gol matou o Joca. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Vamos à história do Joca. O Joca foi embarcado no porão de uma aeronave na empresa aérea Gol com destino a Mato Grosso. Cerca de 2h30 de viagem. Era o tempo que o veterinário tinha autorizado num atestado. 2h30. O cachorro, por engano da empresa Gol, foi embarcado para Fortaleza, Ceará. Ao chegar no Ceará, o cão foi mantido restrito à caixa, permanecendo exposto ao calor intenso, sem nenhum tipo de hidratação e sem visita de veterinário. Eu vou repetir. Por engano da empresa que foi paga para fazer esse transporte, isso não foi gratuito, e se fosse, teria que fazer com decência. A Gol, por engano, em vez de mandar o cachorro lá no porão da aeronave para Mato Grosso, mandou para o Ceará, para Fortaleza. Chegando lá, o cachorro não foi retirado da caixa. O cachorro permaneceu na caixa, restrito àquele cubículo da caixa, sem hidratação, sem visita ao veterinário, sem absolutamente nada. Bem, o tutor João Fantasini, ao desembarcar em Mato Grosso, onde o cachorro dele era para desembarcar junto com ele, foi informado pela empresa o ocorrido, que o cachorro dele foi mandado para o Ceará e que do Ceará iam mandar o cachorro dele para Guarulhos, entenderam? Bem, ele então, o tutor, foi para Guarulhos aguardar o cachorro chegar depois de mais de 8 horas de viagem. O cão Joca foi entregue morto. Foi entregue morto. Isso é crime. Se o cachorro tinha um destino e a empresa se enganou, a empresa se enganou. O cachorro, ao invés de ir para Mato Grosso, foi para o Ceará. Foi para Fortaleza. Chegando lá, não tiraram de dentro da caixa um calor em Fortaleza, que todo mundo sabe o calor que faz lá. Ele não foi hidratado, permaneceu sem água, sem comida, sem absolutamente nada e não foi levado para o veterinário. Então, o cão foi entregue em Guarulhos ao tutor morto. Morto. Isso, senhores, é crime. Se fosse uma empresa séria, se fosse uma empresa ética, comprometida com vidas, não importa. Não importa. Quando se dessem conta do engano, lá no Ceará, teriam imediatamente levado o cão para um veterinário, informado e levado o tutor para o Ceará,
onde estava o cão Joca e nada disso teria acontecido. Bastava que se deram conta do engano, tanto que informaram ao tutor. Mas embarcaram o cachorro sem ser hidratado, sem tudo isso, sem a visita de um veterinário, um cão que só tinha autorização para viajar durante 2h30 para Guarulhos. Por que não hidrataram esse cão? Por que não levaram para um veterinário em Fortaleza? Por que não avisaram o tutor e levaram o tutor para lá? Será que se o cão fosse de Gisele Bündchen, isso teria acontecido? Ah, não, Virgínia, não teria acontecido, porque o cão de Gisele Bündchen viajaria com ela na cabine. Pois é. Pois é. Pois é. Em absoluto, isso com ela não teria acontecido. Mas o cão Joca era de um cidadão sem expressão financeira. Ele não tinha expressão financeira, então deixa ele morrer, deixa ele pra lá, se morrer, morreu, se não morrer, não morreu. Como assim? Como assim? Como assim? Eu queria ver, se fosse o cão da Gisele Bündchen, de uma pessoa que tem expressão financeira, porque na nossa sociedade, quem tem visibilidade é quem tem expressão financeira. Me digam que não é assim. Me digam que eu estou mentindo, que eu estou enganada, seja lá o que for. Senhores, o descaso com a vida humana há muito esgarçou todos os limites da tolerância e atropelou a dignidade num mundo onde o respeito já não mais existe. Há muito tempo. Há muito tempo. Como assim todas as vidas importam? Depois do que a gente vê acontecendo ao nosso redor, nós ainda vamos com esse blá, 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 todas as vidas importam? Com esse mimimi, todas as vidas importam? Como todas as vidas importam? Isso é um discurso politicamente correto, mas é hipócrita. É hipócrita. Eu vi algumas pessoas dizendo que cães em voo incomodam. Cães em voo, me perdoem, incomodam. Os cães incomodam. Epa, epa, epa. Não é politicamente correto, mas crianças em voo, no colo dos pais, chutando a poltrona da frente, não incomodam essas crianças? Crianças chorando num voo ou correndo pelos corredores da aeronave não incomodam? Pessoas pedindo licença o tempo inteiro para passar, você está ali sentado para passar, não incomoda? Pessoas falando alto não incomodam? Pessoas bêbadas, enchendo o saco, inclusive dos comissários e das comissárias na gala, e não incomodam? Pessoas que entram no voo e perturbam porque querem lanchar ou almoçar tão logo a aeronave levante voo, não incomodam? Pessoas que sentam ao seu lado e insistem em puxar conversa quando não ficam no cutuque, não incomodam? Pelo amor daquilo que cada um dos senhores acredita. Como pode? Como assim? Como assim? Aí algumas pessoas, na cara de pau, têm a audácia de dizer que os animais incomodam. É proibido animais na praia. Ok? Ok. Mas vai à praia, a qualquer praia, e vejam o que os humanos fazem nas praias. Mas os animais não podem ir. Por favor. Por favor. Por favor, quem é que nunca pegou um voo com uma pessoa mal educada ao lado? Que é espaçoso, que você tem que ficar encolhido. Esse cara não incomoda. Porque você não vai falar nada pra ele. Quem é que num voo nunca pegou uma pessoa que comeu e fica de olho naquilo que você não vai comer porque ela quer? Vem dizer que os animais incomodam? Por favor. Por favor, é porque nunca pegou um voo. Só pode ser. Caríssimos,
é muito grave, é alarmante o descaso com a vida. Com a vida, eu estou falando com a vida. No caso aqui, estou referida à vida dos animais não humanos. Mas não se enganem, o descaso com a vida humana também vem acontecendo desde que o mundo existe, ou não? Ou será que vocês não veem o que acontece na África, o que acontece na Ucrânia, o que acontece aqui no Brasil, o que acontece no mundo? É impressionante a quantidade de leis e regulamentos que precisam ser criados para frear o egoísmo e a agressividade humana. Eu disse humana, não falei animal. Perceberam? Isso porque os animais são incapazes de crueldade, de crime, de infidelidade, de qualquer atitude que possa destruir uma outra vida. Os animais, o que eles fazem é por instinto. Um animal não agride o outro porque ele quer agredir. O ser humano mente, blefa, inveja, agride, rouba, viola. Alguns, talvez, por necessidade, o que não justifica. O que não justifica. Já outros por vaidade, caprichos e afins. Por que das touradas? Da farra do boi, das ginhas e com animada plateia? É uma pergunta? Eu vou repetir. Por que das touradas, da farra do boi, das rinhas e com animadas plateias? Por um lado, porque dá dinheiro. Rinha dá dinheiro. Tourada dá dinheiro. Farra do boi dá dinheiro. E por outro, porque ver o sofrimento dá prazer. Qual é a dúvida? Qual é a dúvida? Que ver o sofrimento do outro dá prazer. Se vocês têm alguma dúvida, em que mundo vocês vivem? Em Nárnia? Não esqueçam do Coliseu de Roma, que foi inaugurado no século 80 depois de Cristo. As pessoas lotavam o Coliseu para quê? Não esqueçam das lutas de boxe em Las Vegas, que os ingressos esgotam poucas horas após começarem a ser vendidos. Dos filmes que são sucesso de bilheteria. Do circo romano, o circo romano atualizado. Então, os sucessos de bilheteria nos cinemas são o quê? Teve uma novela, eu não assisto novela, eu sempre dei aula à noite, mas que no último dia da novela eu não tive um aluno em sala de aula, a faculdade não teve aluno. Eu não sei o nome da novela, mas tinha uma personagem chamada Carminha, que essa mulher era um bicho. E todo mundo adorava essa personagem. Essa personagem fazia maldade. Bem, e assim por diante. Senhores, de acordo com o Nietzsche, não era Renata, acho que não era Renata Sorrah, não. Carminha, não lembro o nome da novela, mas eu agora sim não sei. Bem, senhores, de acordo com Nietzsche, a crueldade é um dos prazeres mais antigos da espécie humana. Nietzsche. Então, de acordo com Nietzsche, abram aspas, a crueldade é um dos prazeres mais antigos da espécie humana. Avenida Brasil, é isso mesmo. Adriana Esteves, é isso mesmo. Muitíssimo obrigada, é isso mesmo. A crueldade animal é um dos prazeres mais antigos da espécie humana. Fechem aspas, Nietzsche. Eu vou pedir desculpas aos senhores, porque eu acabei de fazer a live, de redigir a live 15 minutos antes de eu começar a live. Eu tive que correr. Então, eu acho, isso é de Nietzsche, eu acho que está numa obra dele chamada Humano, Demasiado Humano, mas eu não tenho certeza. Mas eu vou procurar, vou colocar aqui no texto referenciado direitinho. Mas a frase é do Nietzsche.
A crueldade, Nietzsche, aspas, é um dos prazeres mais antigos da espécie humana. Por tudo que eu disse, não temos dúvida. Bem, eu não tenho certeza, como eu falei, da obra em que Nietzsche disse isso, mas foi certeiro, e visionário e realista. Nietzsche foi corajoso, ousado e inteligente. Como dizer que ele está errado ou nos dar o benefício da dúvida e perguntar, será que Nietzsche está errado? Não é possível, infelizmente. Nietzsche, como Freud, ou Freud como Nietzsche, né? Os filósofos dizem, né? Freud como Nietzsche, né? Os psicanalistas dizem Nietzsche como Freud, enfim, né? Perceberam ambos, Nietzsche e Freud, a vida humana de forma bastante similar. Se Nietzsche disse a crueldade é um dos prazeres mais antigos da humanidade, Freud disse, aspas, abram aspas, é sempre possível unir um considerável número de pessoas no amor enquanto sobrarem outras pessoas para receberem as manifestações de sua agressividade. Fechem aspas. Ou ainda, continuando, no mesmo texto, os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas, mas criaturas cujos dotes pulsionais devem ser levados em conta uma poderosa cota de agressividade. O Mal-Estar na Civilização, 1929, escrito em 1929, publicado em 1930. Então, né, os homens são egoístas e agressivos. Senhores, prestem atenção. Que os homens são egoístas e agressivos, não há por que duvidar. O que precisamos é nos dar conta que esse egoísmo e essa agressividade que habita, esse egoísmo e essa agressividade que habitam em cada um de nós, em menor ou maior grau, e contê-la. É isso que nós precisamos. Nós precisamos admitir a agressividade e o egoísmo, né, que habitam em cada um de nós, em graus diferentes, e conter. Não é fácil, mas é possível, basta que queiramos. O outro aspecto importante é que a era que vivemos, a modernidade líquida, e suas características, ela é uma era bastante delicada. Não irei aqui falar sobre todas as características, apenas sobre a soberania do capital, do dinheiro, em detrimento da valorização da vida. É exatamente a isso que assistimos. Alguém tem alguma dúvida? Hoje, o que vale é o dinheiro, não é a vida. O que vale é a vida daquele que tem dinheiro. As demais não valem. Então, é a soberania do capital em detrimento de vidas. Vidas estão sendo cruelmente ceifadas, interrompidas, tratadas como objetos e descartadas. Não importa quais sejam essas vidas, animais humanos ou animais não humanos. Não importa se é um negro ou um ariano, um cão ou um elefante, um homem ou uma mulher, um rico ou um pobre. Enfim, estou falando de vidas. Ponto. Se isso não for o suficiente, não sei o que será. Não há porquê a hierarquização de vidas. Qual o critério para essa hierarquização? Por que a vida do Joca vale menos do que a vida do piloto da aeronave? Por que a vida de uma mulher negra, que é comissária num voo, vale menos do que a vida do dono da empresa aérea? Por que vidas valem mais do que outras? Eu não consigo entender isso. E acreditem, senhores, acreditem. Não adianta a criação de leis, de regulamentos, de regras. Enquanto o homem não se conscientizar de que todas as vidas importam, que a vida dele
importa tanto quanto a vida de um elefante no circo, que a vida dele importa tanto quanto, né, a de um milionário, de um homem, de uma mulher, de um negro, de um pobre, enfim, não adiantam as leis. Até porque quem executa as leis são os homens. Se são os homens que executam as leis, percebam. Se são os homens que executam as leis, não adianta criar. Sabe por quê? Porque ele vai fazer a lei valer de acordo com aquilo que ele acredita. Vai uma mulher dar queixa numa delegacia de que ela está sendo agredida pelo marido. Mandam ela voltar para casa e pensar no que ela está dizendo. A maior parte das delegacias é composta por homens. E a maior parte desses homens são machistas. Então não adianta criar leis. Enquanto os homens não se conscientizarem que todas as vidas valem, a vida do Joca vale tanto quanto a minha vida, quanto a vida de cada um dos senhores, quanto a vida do piloto que estava naquela aeronave, quanto a vida do gerente daquele aeroporto que não tomou nenhuma providência e permitiu, autorizou que o Joca, nas condições que estava, embarcasse de novo, não sei para onde, para Guarulhos, eu sei lá para onde foi. Um cachorro que estava autorizado a viajar 2 horas e meia, viajou quase 9 horas. Não se enganem. Não se enganem. A Gol matou o Joca. Ponto. Ponto. É simples assim. Agora, o que nós precisamos fazer é lutar, é não se calar, é não temer. Nós precisamos lutar por essas vidas. Entendeu? Exatamente o que a Marina está falando, é só ler aí, né? Tem um poderoso de Goiás que quando a mulher foi dar queixa, o delegado riu, ligou para o próprio marido para saber o que fazer com ela. Quer dizer, é nessa sociedade que a gente vive. Mas nós não podemos nos conformar. Nós não podemos ser subservientes a tudo isso que está acontecendo. Senhores, como diz Albert Camus, aspas, a liberdade nada mais é do que a chance de ser melhor. Fechem aspas. Eu vou repetir. Albert Camus, filósofo. A liberdade nada mais é do que a chance de ser melhor. Fechem aspas. Vamos não só ser melhor, como lutar por um mundo melhor. Vamos agir. Vamos fazer a nossa parte com afinco e determinação. Caso contrário, senhores, talvez, sem lutarmos, não será suficiente a nossa mudança. Então, quando Albert Camus diz, né, a liberdade nada mais é do que a chance de ser melhor, é ser melhor para a vida, é ser melhor para essa biodiversidade, é entender que todas as vidas importam. De acordo com Ronier Miranda, aspas, quando a dor do próximo não lhe afeta, quem precisa de ajuda é você. Quando a dor do outro não lhe afeta, quem precisa de ajuda é você. Fechem aspas, Ronier Miranda. Bem, mas, senhores, esse próximo não é exatamente aqueles que estão ao seu lado, ou que nasceram no mesmo estado ou país. O próximo é toda e qualquer vida, esteja ela onde estiver. Não esqueçam de Galileu Galilei, aspas, não há como arrancar uma flor sem ferir uma estrela. Eu preciso me sentir pertencente ao universo, pertencente ao planeta. Kant diz, é fácil ser bom com quem se gosta, com quem está próximo da gente. Mas e aqueles que estão distantes? A fome na África não te incomoda? A queimada na Amazônia não te incomoda? E se te incomoda, o que você faz? Porque incomodar e não fazer nada
não adianta, né? Isso é bastante sério. Bem, eu vou falar aqui para vocês uma informação bastante importante, né? Vão ter manifestações pacíficas pelo que aconteceu com o Joca e pela luta por regulamentos para transporte de carga viva. Animal não é carga. Animal não é carga. Animal não é objeto. Que isso fique bastante claro. Então vai ter no Rio de Janeiro, no aeroporto Santos Dumont, todas elas vão acontecer no domingo agora, tá? Dia 28. No aeroporto Santos Dumont, às 10 horas da manhã. São Paulo, Congonhas, 9 horas da manhã. Guarulhos, 10 horas da manhã. Santos, São Paulo, no emissário submarino, esse vai ser amanhã, às 17 horas. Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, às 10 horas da manhã. Curitiba, no aeroporto Afonso Pena, amanhã, 9 horas. Mato Grosso do Sul, no aeroporto de Campo Grande, às 8 horas da manhã de domingo. Natal, no Parque Ecológico Capim Macio, às 14 horas. Salvador, no aeroporto Luiz Magalhães, no domingo, às 10 horas da manhã. Então, vão todos lutar pela Lei Joca, que deve regulamentar o transporte de animais. Basta de transporte de carga viva. Animal não é carga. Animal não é objeto. Como eu não sou, como cada um dos senhores não é. Né? Senhores, finalizando, que o Joca seja o início de um levante contra o crime, contra toda e qualquer vida. A vida do Joca importa, a minha vida importa, a vida de cada um dos senhores importa, a vida dos cavalos nos jockeys importa, a vida das cadelas em canis clandestinos importa, a vida dos animais nos circos importa, a vida das tartarugas que ficam presas nas redes pesqueiras importa, a vida dos golfinhos e das focas importa, enfim, todas as vidas importam, todas as vidas importam. Então, hashtag basta de hierarquização de vidas. Vamos juntos fazer esse levante. Vamos juntos agir. Bem, sim, vai cobrir tudo. Eu vou publicar esse texto com as referências, com tudo direitinho no meu blog, profa, tudo junto, virginiaferreira.wordpress.com, e vou colocar essa live no meu canal do YouTube, tá? E vou colocar no texto esses horários dessas manifestações, dentro da medida do nosso possível. Se não pudermos ir, vamos divulgar, vamos ajudar, senhores. Por favor, vamos ajudar. O Joca se foi, mas o tutor dele precisa da gente. Várias vidas precisam da gente. E eu desejo que a gente não precise, né, de que alguém faça, né, qualquer movimento pela gente. É só agindo que nós conseguimos usufruir da nossa liberdade e ter a chance de fazer, né, um mundo minimamente melhor que seja. Minimamente. Então, tudo pelo Joca e pelo futuro de todas as demais vidas. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, senhor.